gravando, espero que agora dê tudo certo. Tivemos um probleminha de conexão na live anterior. E vamos refazer a live assim que a Cláudia puder. Ou hoje ou amanhã, nós estaremos repassando o restante do conteúdo que a Cláudia não passou. A conexão falhou, ficou tudo ruim. E infelizmente acredito que faltou uma parte. Mísia, minha amada, já me manda o convite aqui para eu te colocar. Desculpa aí, houve um problema de conexão aqui de internet. Espero que você esteja me vendo, que esteja tudo ok. Foi devido à chuva aqui em São Paulo. Um caminhão passou e derrubou todos os fios aqui da minha rua. Porque eu tenho uma internet muito boa, mas hoje ela não está. Todo dia ela é ótima, menos hoje. Enfim, vamos lá, gente, dando continuidade aqui. Nossa terceira convidada, Mísia. Esperando a Lina aqui. Amigas, mandem o convite. Estão me vendo, tá tudo ok. E o de Maria, seja bem-vinda. Gleison. Tivemos problemas de conexão na última live. Vamos refazer a live. Acabei de combinar com a Cláudia. A live da Cláudia vai ser refeita provavelmente amanhã. Porque tem muito conteúdo para concluir e ela falar mais do trabalho dela. Imprevistos acontecem. Nós estamos aqui querendo transbordar fazendo isso e com muito amor. Ficou ruim a live anterior, infelizmente por causa de conexão. Peço desculpas a vocês, mas vocês estão aqui conosco, firme e forte. E às vezes for preciso. Te mandei o convite, Mísia. Lina, me chama aqui. Espero que agora vai dar tudo certo. Oi, gatona! Oi, Cleidinha. Bom dia. Bom dia! Vai dar certo. Vai dar certo. Agora vai. Seja bem-vinda. Ô, senhora amada. Obrigada. Não, que isso, eu compreendo. Até avisei para o pessoal, né, que deu um problema aí na internet, que estava oscilando, mas a gente compreende perfeitamente. Estamos aqui para poder transbordar um pouco mais na vida desse povo, explicar o que é a dependência emocional e como superar, né, a dependência emocional, porque todos nós, em alguma fase da vida, vai acabar passando por essa fase de dependência emocional, né. Então, explicar para vocês o que quais são os sintomas, como combater e como superar essa fase de dependência emocional. Sim. Olha, a Lina chegou a nossa aqui. Personal entrou. Toda charmosa. Maravilhosa é toda ela, né, chique, gente. Tá muito chique. Primeiramente, parabéns, né, a todas as mulheres. Feliz Dia das Mulheres, um dia que foi tirado realmente para poder comemorarmos essa força, né, que cada uma de nós carrega dentro de si. Parabenizar realmente a cada uma delas, porque a gente sabe que a gente consegue ter jornadas duplas, quando não triplas, né? E os homens, me desculpem, homens, vocês não conseguem fazer o que nós mulheres fazemos, né? Por isso que às vezes esse negócio de tentar a igualdade entre homem e mulher, na verdade a mulher está tentando se rebaixar ao homem. Tá? Quando busca, né, por essa igualdade entre homem e mulher, ela está se rebaixando, porque a nossa capacidade é nata, entendeu? É muito superior à do homem de fato, né? Então a gente não precisa de pedir igualdade com o homem, não, porque a gente dá conta de muito mais coisas que eles conseguem no dia a dia, né? Não é querendo desdenhar eles, mas é porque é um fato, né? Já foi comprovado que de fato a nossa capacidade tende a ser superior que a do homem. Tanto é que a forma de amadurecer é muito mais rápido do que do homem, né? Então, de fato, há uma diferença entre isso e tá querendo igualar homem e mulher, mas na verdade acaba diminuindo, né? A mulher, quando pede essa igualdade. Imprevistos são ótimos, fazem a gente desenvolver resoluções rápidas. Exatamente, Yudi. Mas estamos aqui, vamos dar
continuidade desse projeto lindo, achei assim perfeito vocês tirarem um dia para realmente transbordar na vida de tantas pessoas, né, e unir tantas mulheres, né, com tantos propósitos, cada uma delas tem. Eu sempre falo o que Paulo escreveu lá nos Evangelhos, né, que todos nós somos cartas vivas e que cada uma carrega uma mensagem que vai fazer sim a diferença na vida de outras pessoas e mudar a forma de viver dessa outra pessoa, né? Levando essa mensagem, essas experiências que a gente viveu no nosso dia a dia. Então, que possamos realmente transbordar, que cada um de nós possamos transbordar na vida dessas pessoas hoje, que essas pessoas possam, de fato, sair transformadas dessa live, né, e com a mentalidade diferente, de que realmente a nossa capacidade é muito superior, que a gente pode, sim, alcançar todos os nossos objetivos, que nós nascemos foi para vencer e somos mais do que vencedores. Está escrito que nós não somos só vencedores, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu tô vendo o pessoal entrando aí, a Débora, a Natália, a Hilde já entrou, o Cleiton, Jailton, Júnior, tem muita gente que eu chamei, eu mandei um aviãozinho para todo mundo. Ah, eu vou mandar aqui Tá também. encaminhando para todo mundo. Vamos mandar nossa aviãozinho, Lina. Porque não tá aí aparecendo, compartilha. gente. Manda aí o aviãozinho, porque não tá aparecendo lá na barra de ferramenta dos stories. Tá ficando no ao vivo, só da conta da Cleide, né? Então, compartilha Nossa. lá com a verdade. gente. Gente, o que a Hilde escreveu aí, já para mim, é começar, de fato, os imprevistos acontecem para tomarmos soluções rápidas. E com nós é assim também, graças a Deus. A live da Cláudia vai ser refeita, já está solucionado. Vamos para a Mícia, transborda aí, mulher maravilhosa. Bora lá. Então vamos lá, eu vou falar sobre, como eu falei, a dependência emocional, o que é dependência emocional, e relatar essa fase da minha vida, né, porque eu tive um momento assim, que eu me envolvi com uma pessoa onde, depois é que eu fui descobrir que eu estava numa relação abusiva, né, numa relação tóxica, e não sabia como sair dessa relação tóxica, não sabia como me desvencilhar, não sabia nem ao menos que eu estava numa relação tóxica e que eu era uma dependente emocional. O que é pior, né? Porque quando você não reconhece que tem uma falha, que tem algo para poder resolver, um problema para poder resolver, você não consegue resolver ele, porque você nem ao menos identifica que tem aquele problema. Então, eu acho que começa daí, você identificar que você é uma dependente emocional, o que para mim era muito complicado, porque eu era taxada daquela... eu sou muito diferente, né, no convívio aqui da minha família, dos amigos que eu tive. Eu sempre acabei me destacando de uma forma muito diferente, exatamente por conta dessa força, dessa garra, essa perseverança, disciplina. Só que eu acredito que essa era uma forma que eu usava como se fosse uma espécie de escudo, exatamente para poder esconder o que tinha guardado dentro de mim. Então, o povo tem, né, ainda essa imagem dessa mulher que supera, que é perseverante, é determinada, mas fazendo essa autoanálise, depois que eu tive esse cuidado com a terapia, né, com a minha terapeuta, é que eu descobri isso, eu identifiquei que, na verdade, a gente às vezes coloca um escudo na vida sentimental, na vida emocional da gente, exatamente para poder esconder os traumas lá da infância. Aí foi quando eu comecei a estudar sobre neurociência, psicologia, tive esse tratamento com a terapia que para mim foi fundamental para poder, de fato, conseguir começar a me desvencilhar, porque como eu falei em algumas lives minhas no Clube dos Semeadores da Boa Sorte nas segundas, eu sinto que eu ainda não sou ainda a borboleta, por me ver como se eu já fosse uma borboleta voando, né? Mas eu sinto como se eu estivesse ainda dentro de um casulo, ainda passando por esse processo de transformação. E por passar por esse processo de transformação, eu ainda me achava muito incapaz de poder ajudar outras pessoas. Mas não, quando eu comecei a relatar o que eu estava vivendo, o que era uma relação abusiva, como vencer essa dependência emocional, a quantidade de pessoas que começaram a me perguntar como é que fazia isso e também começaram a falar que estavam dentro de uma relação tóxica, foi assim, gigantesca. Aí eu percebi que eu não preciso ter já superado. Enquanto eu estou nesse meu processo de autoconhecimento, de cura, de desenvolvimento pessoal, eu posso sim ajudar outras pessoas a estar transbordando na vida de outras pessoas com o meu processo, o que eu estou fazendo, eu posso encurtar a fase de sofrimento dessas outras pessoas, né? Então, para iniciar, o que é a dependência afetiva?
ela é como uma cocaína, isso de acordo com os estudos que eu venho fazendo já há alguns anos. Ela é como se fosse uma cocaína no cérebro de alguém, um dependente químico, né? Então, a dependência emocional, ela age da mesma forma que uma droga, que essa cocaína age no cérebro de um dependente emocional, para você ver o quanto que é sério e que se a gente realmente não tiver esse reconhecimento de que somos dependentes emocionais e não nos tratarmos, acaba como no meu caso, que eu estava numa dependência emocional tão forte que eu acabei pensando, inclusive, em suicídio. Eu entrava naquela fase de ansiedade, depois entrei numa fase de depressão muito profunda, minhas crises de ansiedade, eu faltava o fôlego, assim, poderia estar no meio de todo mundo, faltava o fôlego, e eu não sabia o porquê. Até que eu busquei me conhecer para poder identificar o porquê que aquilo acontecia comigo. E no estágio de depressão, por 2 vezes, estava tão forte esse estágio de depressão que eu realmente cheguei a pensar em suicídio, né? Mas por quê? Por conta dessa dependência emocional. Então, se a gente não reconhece e não trata ela, infelizmente, há muitos casos de suicídio por conta dessa dependência emocional. Então, não é besteira, não é frescura. Eu ouço muitas pessoas falar, mas isso é frescura, ansiedade é frescura, depressão é frescura. Quem é dependente é frescura. Tem 8 bilhões, quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Como é que você vai ligar para uma única pessoa? Só o dependente emocional é que sabe o que é gerado, sabe? É um turbilhão de emoções que é gerado dentro desse dependente emocional, que ele não consegue identificar o porquê que ele foca em apenas uma única pessoa. E no pior dos fatores, o pior dos fatores é porque essa única pessoa geralmente é uma pessoa altamente tóxica, porque ela faz propositalmente ciclos, envolve esse dependente emocional em ciclos, onde ela se vê tão dependente daquela pessoa que parece que não existem outras pessoas no mundo e ela quer viver somente para aquela pessoa e quer viver a vida daquela outra pessoa, né? Ela se acha tão dependente dele que não vê mais vida, não vê mais felicidade, não vê mais alegria, não tem mais projetos de vida quando aquela pessoa tóxica, né, não está envolvida naqueles projetos dela. Então foi assim comigo, né, e eu estou ainda me curando, como eu falei, né. E a Paulinha falou que é verdade, ela já passou por isso. Então ela me compreende. Somente quem passou realmente por uma dependência emocional, principalmente numa relação tóxica, né? Porque a gente passa por essas dependências, pode ser entre pai, filho, pai, irmãos, o mais forte geralmente é entre parceiros, que foi o meu caso, né? Então aqui eu vou focar nessa minha relação com esse parceiro, onde ele me jogava ali num ciclo. Pode falar, Lina. Eu queria só pegar para você não estender muito do início. Qual foi essa sua percepção? Qual foi a hora que você percebeu que isso se tratava de uma dependência emocional para você e não uma depressão sua que vinha de outras coisas? Quando foi que você teve essa sacada da dependência emocional? Quando eu percebi que eu deixei todos os meus projetos de lado para poder viver a vida desse meu parceiro. Então eu deixei de estudar, deixei de autodesenvolver, queria passar as 24 horas do meu dia com ele, com essa pessoa. Ficar ali grudada mesmo, sabe? Você quer ficar grudada com essa pessoa. Então eu fazia as coisas dele e deixava as minhas de lado. Então, nesse momento, quando eu percebi que eu não estava mais vivendo a minha própria vida, que estava vivendo a dele, e quando eu não poderia ficar com ele, que era um caso assim de trabalho, ele precisava trabalhar, e eu ficava com aquelas crises de ansiedade, foi quando eu percebi que tinha algo de errado. Eu falei, não é possível que eu vou deixar abrir mão da minha vida para poder viver a vida de um terceiro e não estar feliz se ele não estiver do meu lado. Aí foi quando eu comecei a identificar que tinha alguma coisa de errado, sabe? Porque cada um tem a sua individualidade, seus projetos, né? E eu passei a não viver mais a minha própria vida. Aí foi quando eu vi que também nem o amor próprio mais eu tinha, porque eu não passei mais a me cuidar, não tinha mais aquele autocuidado, né, aquele zelo de mim. São coisas simples, mas que fazem tanta diferença, principalmente na mulher. É uma maquiagem que você faz, é um cabelo, é uma unha, é uma roupa diferente que você compra. Então tudo isso eu passei, deixei, né, de fazer por conta dessa dependência. Eu queria só viver mesmo a vida desse meu parceiro. Aí foi quando eu identifiquei isso e passei a ter esse tratamento com a terapeuta, mas eu já busquei ela, como eu te falei, nessa fase mais de depressão mais profunda, né? Quando eu peguei o meu carro e pensava em jogar o meu carro na frente de outro carro para realmente não pode nem falar isso aqui porque o Insta pode barrar a gente, né? Mas eu realmente pensei, né, no pior dos fatores,
quando estava nesse estágio depressivo, foi quando eu procurei uma terapeuta, e com o tempo eu consegui identificar, né, que eu precisava, sim, sair desse ciclo, e no meu caso, a ruptura teve que ser abrupta, então eu abandonei toda a minha vida, porque foi pós-divórcio, então eu estava muito fragilizada, né, porque eu vivi 14 anos com uma pessoa, saí de casa e fui direto, me casei, né, morei por 14, convivi 14 anos nesse relacionamento, e lá também eu era assim, eu percebi também que eu me doava bastante, sabe, ao meu ex-marido, e quando eu saí e me vi assim, muito perdida, eu falei, e agora, de quem é que eu vou cuidar? Porque eu tenho muito disso, entendeu? De me doar tanto, eu sou muito intensa, ou eu sou muito gelada, ou eu sou muito quente. Então eu sou muito intensa, sabe, nos dois extremos. Então eu era muito intensa também, essa minha entrega, ela era realmente 100%, ela era integral, né? Aí quando houve essa ruptura, ou quando houve o divórcio, eu me senti extremamente perdida. Aí foi quando essa pessoa realmente se envolveu comigo ali também, passou muito tempo comigo, aí eu falei, pelo menos encontrei alguém para poder dividir nessa fase da minha vida. Só que aí eu me vi nesse ciclo, onde eles lançavam o ciclo no caso dele ainda pior, porque era um ciclo narcisista, onde passa por 4 etapas. A primeira etapa é o Love Bomb, onde ele te lança muito amor, doa as 24 horas do dia dele para você, exatamente para você se tornar dependente dele. Aí depois desse Love Bomb, ele já começa a te depreciar. É a segunda fase do ciclo narcisista. Nessa fase de depreciação, é quando ele começa a te diminuir. Você não é tanto assim como eu te falei lá no passado. Porque no começo, na fase de Love Bomb, ele te coloca no pedestal. Você se sente assim realmente única, exclusiva, uma rainha, diferentona mesmo, entendeu? Fodona. Aí quando chega nessa segunda fase de depreciação, ele começa a destruir tudo aquilo que ele construiu na fase de Love Bomb. Aí é quando ele passa para a terceira fase, que é chamada fase de descarte. Aí nesse descarte aqui é a hora que mais dói, que é por coisa assim insignificante, é uma louça que você colocou no lugar errado, é uma palavra que foi dita assim, que você não imaginava que poderia causar muito impacto, mas para ele é uma coisa assim estrondosa. Aí ele manda você embora, fala que você não quer mais saber de você na vida dele. Então é realmente um choque, você leva um choque quando isso acontece, né, nessa fase de descarte. Só que a gente sabe, pelos estudos que eu já fiz, e com a terapia, com psicólogos, né, a gente sabe que nessa fase aqui de descarte, na verdade, ele já está com uma outra vítima, a gente chama de vítima, né, os dependentes emocionais. Então ele já está com uma outra vítima já em vista, já aplicando o Love Bomb, ou quem sabe já na fase de depreciação. Então essas pessoas narcisistas, geralmente eles não têm uma única parceira. Eles são infiéis, é uma das primeiras características de um narcisista, né? Eles são infiéis, não conseguem ser leais às suas parceiras, e geralmente quando está descartando uma, é porque outra já está na fase de Love Bomb. Quando não, já tem uma terceira, já está fazendo aquele descarte. Então ele passa pelos 4 ciclos ali, né? Com várias vítimas. Eu já ouvi casos de pessoas narcisistas que tiveram 10 vítimas ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo, ele estava fazendo aquele ciclo ali. Eu não sei como é que eles dão conta disso, mas eles estavam com 10 vítimas ao mesmo tempo, fazendo Love Bomb, descarte, depreciação. E a última fase, que é quando você está realmente, aqui nessa fase de descarte, você está desesperada. Então, era um momento que eu ia mesmo atrás. E eles falam isso, eles falam assim, eu nunca fui atrás de você, nunca vou atrás de você. Então, chega assim, até ser vergonhoso, sabe? Eu falar isso. Acaba demonstrando muita vulnerabilidade. Eu acredito que seja por isso que eu não abri tanto esse assunto lá no início. Porque eu tinha muita vergonha de falar que era eu quem corria atrás, era eu quem buscava, era eu quem ligava, era eu quem mandava mensagem. Eu chorava, eu implorava para poder voltar, para ele voltar para mim, porque de fato você acha que aquela é a única pessoa do mundo que pode te fazer feliz. Então eu passei por essa fase, assim, que eu ficava desesperada para ele poder voltar para a relação, né, para nossa relação. Aí quando chega essa quarta fase aí, que ele já te abusou bastante do seu emocional, você está realmente bem fraca, aí é quando vem a fase do hoovering. Hoovering é um ar-condicionado, não, como é que é o nome daquele negócio? Um aspirador de pó. É o nome de uma marca de um aspirador de pó lá dos Estados Unidos, que chama hoovering, né? Aí eles utilizam esse termo para poder relacionar a quarta fase do processo narcisista, né? Do ciclo narcisista, que é quando ele suga você de volta pro relacionamento. Aí ele vai começar tudo de novo, aquela fase de Love Bomb, aí ele fala, não, eu estava errado, na verdade você é a mulher da minha vida, eu não vejo minha vida sem você. Então ele fala tudo aquilo que a mulher gosta de ouvir, a gente sabe que nós gostamos de ser bem tratadas, né? Então eles sabem, eles têm um poder de persuasão
incrível, incrível. Então eles conseguem te convencer de que o ruim é bom, de que o bom é ruim. Aí é a fase onde você, de novo, volta para aquela relação tóxica e começa tudo de novo. Love bomb, depreciação, descarte e Hoover. E eu passei por esse ciclo. E o interessante, gente, é que isso... Ó, meu ex-marido fez todas essas fases comigo. Olha que interessante, né? E só quando a gente começa a expressar, falar sobre isso, é que outras mulheres começam a aparecer e falar que também passaram por isso, né? A Paulinha falou que passou por isso por anos. Quando descobri, já estava com a outra. E de fato, Paulinha, eles nunca vivem com uma só parceira. Queria tanto que muitas mulheres ouvissem sobre tudo isso. Mas o transbordo aqui vai ser para todas elas, Jessiquinha. Mas é exatamente isso, sabe? Eles fazem, não é só com uma parceira, são várias parceiras envolvidas nessa relação tóxica, onde ele utiliza desse ciclo, e é aí que entra a fase que eu falei, que eu estudei tanto para poder entender quais são os hormônios que são gerados dentro do meu cérebro, para poder eu estar dentro dessa relação e não conseguir me desvencilhar dela. Foi quando eu entendi que, de fato, as mesmas sinapses que são ligadas dentro de um dependente químico são exatamente as mesmas que são ligadas no cérebro de um dependente emocional. Por isso que a gente sente falta daquela geração daquele hormônio lá, sabe? Dele pegar e me lançar aquela bomba de amor, né? Porque realmente você recebe muitos elogios dessa fase de love bomb. Então você fica esperando por aquela adrenalina, sabe? De quando ele vai te depreciar. É uma coisa terrível, né? Você falar, mas o corpo da gente fica esperando a gente ser depreciado ou esperar um momento assim, você fica com o cérebro em alerta o tempo todo, esperando o momento que ele vai te descartar. Por quê? Porque você já entrou naquele ciclo. Então você mesma se coloca dentro daquele ciclo e já espera a próxima fase. E eu passei por esse ciclo por diversas vezes, diversos meses, entendeu? Com essa pessoa. Então, de fato, somente quando eu reconheci, né, que eu era uma dependente emocional, é que eu busquei tratamento. Aí foi quando eu percebi que sozinha, estando no mesmo ambiente que ele, porque no caso dele ainda foi um pouco pior, porque ele acabou comprando um apartamento no mesmo prédio que o meu, como se estivesse informando, isso num momento de briga nossa. Então ele tinha brigado, eu morava no térreo, ele estava distante de mim, mas ele fez questão de comprar um apartamento no mesmo prédio que o meu, para poder, como se estivesse passando a informação, você não está comigo, mas você é minha propriedade. Então, para eles, nós não somos nem pessoas, nós somos como se fôssemos propriedade, como se fôssemos um objeto. Eles nos tratam como objetos, entendeu? Então é muito complexo, não é frescura. De fato, eu tenho estudado sobre isso exatamente, poder clarificar a mente das pessoas que às vezes não passaram por esse tipo de relação e acabam julgando outras pessoas. Muitas amigas me chegaram falando bem assim, nossa, é tão fácil, é só você dizer não, é só você sair da relação. Não é tão fácil assim depois que você está como um dependente. Você tem, inclusive, a fase de abstinência, quando você não está perto da pessoa, a sua carne, gente, é incrível, minha carne, ela tremia. E agora eu tô falando no físico mesmo, a minha carne, ela tremia querendo aquele homem. Ela tremia. Eu pegava a minha carne assim, ó, eu tava tremendo do tanto que eu queria aquele homem perto de mim. Então não é uma brincadeira, de fato, quem passa por isso precisa, primeiro, reconhecer que é um dependente, para segundo, buscar o tratamento. E o primeiro é o tratamento divino, né, que é o de Deus, né, que eu acredito que ele é a solução para todos os nossos problemas, mas ele também colocou aí a ciência a nosso favor, colocou esses estudiosos, né, da psicologia, no caso, eu utilizei da terapia para poder me tratar, e eu fiz uso disso para poder realmente me desvencilhar. Aí foi quando eu percebi que sozinho eu não iria conseguir, principalmente estando no mesmo prédio, no mesmo ambiente, foi quando eu peguei e tomei essa decisão de deixar tudo para trás. Agora eu estou no Goiás, né, então eu deixei minha vida toda no Distrito Federal, então tinha meu escritório de advocacia lá, minha vida era toda lá, minha academia, tudo pertinho, sabe? Então minha vida estava toda montadinha. Deixei meu apartamento para lá e decidi voltar para casa dos meus pais, e foi quando eu relatei para eles o que eu estava passando. Minha mãe se assustou, e ela já tinha essa noção. Minha mãe, ela ora muito, né, bastante, então ela falava que sentia nas orações, quando ela orava por mim, esse peso, como se fosse umas trevas, né, em cima da minha vida, o inimigo realmente tentando me destruir. Aí foi quando uma profecia, não sei se aqui as pessoas acreditam, mas eu acredito muito nisso, Deus tem usado pessoas para poder falar comigo, e até pessoas que não conhecem, né, que eu não conheço, não conhecem da minha vida, mas pessoas que relataram que de fato o inimigo estava tentando destruir a minha vida, principalmente nesse campo emocional, né? Aí foi quando eu me posicionei, falei assim, Deus, eu vou então deixar tudo para trás para poder me tratar, para poder me cuidar e conseguir me desvencilhar desse rapaz. E ainda assim, hoje, gente, para vocês terem noção do quanto isso é forte, isso já faz mais de um ano, mas para vocês terem noção do quanto isso é forte, quando eu ainda passo
perto da cidade dele, o meu coração ainda palpita, eu ainda tenho sudorese, minha mão ainda fica muito, muito suada. Então, assim, eu fico me policiando, por isso que eu uso muito a frase nos meus stories, no meu Instagram, só por hoje. Até essa hashtag só por hoje, nessa fase emocional, eu utilizo na minha vida. Então, só por hoje eu não vou ligar para ele, só por hoje eu não vou mandar mensagem, só por hoje eu não vou passar em frente ao apartamento dele, só por hoje. Então, eu vivo o hoje. Então, o que eu indico para você superar, você que é e se reconhece como dependente emocional? Viva só o hoje, só por hoje, não fale com a pessoa, só por hoje. Mantenha o contato zero. O contato zero é quando você bloqueia, né, de todas as redes sociais. Se for o caso, suma das redes sociais. Foi o que eu fiz por alguns meses, né, para poder não saber realmente da minha vida e nem eu ficar também na tentação de saber da vida dessa pessoa. Então, viva só por hoje eu não vou ligar, só por hoje eu não vou mandar mensagem, só por hoje eu vou manter ele bloqueado, só por hoje eu não vou entrar nas redes sociais, não vou querer saber o que está acontecendo na vida dele. Então, é viver apenas o dia. É assim que você consegue superar a dependência emocional, né? Então, aqui o que eu deixei bem claro foi isso, né? Porque eu vivi. Então, por ter vivenciado isso, eu posso considerar que eu tenho autoridade no assunto para dizer o que foi que gerou, como é quais são os hormônios que são liberados, né, e que é realmente tão forte a ponto de reconhecer como se fosse realmente o mesmo efeito de uma cocaína no cérebro de um dependente emocional. E como é que eu fiz para poder me desvencilhar? Então, nesse caso, eu sabia que eu tinha que quebrar o contato físico. Até porque, no meu caso, gente, uma coisa que é muito forte, foi algo que também Deus me pediu, foi a questão da relação sexual. Era muito, muito forte. E, geralmente, tende a ser muito intenso nesses relacionamentos abusivos. Eles usam desse artifício, dessa parte sexual, para poder realmente envolver a mulher. Tem casos também de mulheres que fazem isso com homens, mas é porque a maior parte, o percentual maior, vem do homem para com a mulher, né? Então, eles utilizam desse artifício que a gente já sabe, né, já compreende alguns aqui, né, não falo todos, mas a maioria já compreende, no livro Napoleão Hill, ele cita isso no capítulo 10, né, que a maior energia, a mais forte das energias que o ser humano tem é a energia sexual. Então, eles utilizam desse artifício para te manter preso ali dentro dessa relação abusiva. Então, eu não conseguia nem ao menos vencer isso, porque ele me viciou tanto que eu era realmente uma viciada em sexo, então eu não conseguia ficar sem. E foi uma coisa que Deus também exigiu de mim quando eu me desvencilhei dele. Ele falou, eu busco de você agora santidade, porque o que eu tenho para você é algo diferente, é um banquete, não é migalhas, e você está se contentando com migalhas. Aí foi quando eu me posicionei até isso também. Fiz um propósito de castidade, tenho deixado realmente, como eu falei, só por hoje, não me entregar a ninguém, porque assim, as pessoas acham assim, mas você está na igreja, você poderia, é o certo, né, você não fazer esse tipo de coisa. Mas, gente, se vocês soubessem o que eu escuto de pessoas que estão na igreja e fazendo esse tipo de coisa, não é que eu esteja julgando, mas é que vocês têm que compreender que a realidade e a religião, ela não te impõe nada. Se tanto é que Deus nos deu livre-arbítrio, então você pode fazer o que você quiser. Só que é como Paulo escreveu, né, lá nos evangelhos, tudo me é lícito, só que nem tudo me convém. Mas até você chegar nesse estágio de que realmente tudo te é lícito, mas você não precisa praticar ter todas essas práticas, né? É bem complicado, é um estágio, é um processo pelo qual você passa. E o pecado, ele tende a fazer isso, né? Ele te oferece a liberdade, só que ele te escraviza naquele mundo de pecado, né? E um abismo acaba chamando outro abismo. Aqui o Marduk até falou. Deixa eu ver aqui. Nesses casos, bloquear não é imaturidade, mas sim autopreservação. Exatamente, porque, aliás, é uma das frases que a gente escuta quando a gente bloqueia o parceiro tóxico. Ele fala, nossa, você é tão imatura, você é tão, como se fosse assim, criança, entendeu? Você é tão criança, tão imatura, ficar bloqueando. Você tem 30 anos de idade, como é que você faz isso? Mas não é uma forma de autocuidado. Se você não conseguir fazer esse contato zero, esse bloqueio, raras são as vezes que eu vejo alguém conseguindo se desvencilhar, mantendo o contato ainda com essa pessoa. Por quê? Porque vai estar ainda gerando aquelas químicas, né? Aqueles da sua cabeça, do seu cérebro, no seu corpo mesmo, que era o que ele gerava dentro da relação. É uma palavra que ele lança, é uma mensagem que você escutava, é um adjetivo pelo qual ele te chama, e vem tudo à tona. É uma música que às vezes você lembra, eles tendem a fazer isso, sabe? Pegar os momentos assim e deixar eles muito marcantes, exatamente para que você, quando estiver na fase de descarte, você não
procurar outra pessoa e ficar vivendo em prol daquele mundo dele, sabe? Do que ele tá fazendo. Deixa eu entrar aqui nas redes sociais, deixa eu mandar mensagem, deixa eu ligar para ele para ver o que ele tá fazendo. Então, é bem complicado, porque eles fazem de forma muito intencional. Eles são pessoas que, como eu falei, não são fiéis, estão sempre envolvidos com duas, quando não mais pessoas, e eles fazem isso propositadamente, para realmente massacrar a pessoa, para poder destruir o emocional da outra pessoa. E a gente vê muitos, mas são muitos, muitos casos de mulheres, ou de homens, como eu falei, né, mas o percentual é menor, de mulheres que realmente se suicidam porque não veem outra saída e não percebem, né, primeiro não reconhecem que estão numa dependência afetiva e não buscam tratamento para essa questão psicológica, né, emocional. Eu tô perdido com essas lives, não consigo trabalhar. Eu entro e não dá para poder sair. Que bom isso aqui. Isso quer dizer que aqui o transbordo tá bom, né? É um bom feedback. Mas é isso, eu tentei falar assim bem rápido, eu falo muito rápido porque eu sei, né, que acabamos nos atrasando por conta dessa oscilação da internet aí dela, mas assim, é isso, sabe? Em suma é isso, foi o que eu vivi na prática, foi o que eu busquei de conhecimento, de tratamento. Eu passei muitos meses, gente, enfurnada dentro de um quarto. Eu acordava e ia dormir buscando sobre esse conhecimento, entender sobre a neurociência, sobre a psicologia, para poder me conhecer. Eu jamais imaginei que algum dia eu pudesse transbordar disso para outras pessoas e inclusive ajudar outras pessoas a saírem de uma relação tóxica. E Deus tem me ajudado, me usado, né, como canal de bênçãos para poder estar ajudando essas mulheres que estão nessa fase, né? O meu público maior, como eu sempre digo, é o feminino, né? Por isso que eu sempre falo sobre mulheres. Então, hoje está transbordando na vida, cortando essa fase de sofrimento, porque é tão intenso, gente, é tão intensa essa dor, que eu me lembro de, não raras vezes, estar nesse quarto aqui, já na casa dos meus pais, nesse quarto aqui, e eu ficava em posição fetal, e eu orava a Deus, eu falava assim, Deus, eu preferia um tiro na minha carne, na minha pele, e sentir uma dor física, do que sentir essa dor emocional, porque ninguém está conseguindo compreender qual é essa dor, o tamanho dessa minha dor emocional. Para vocês verem um nível, sabe, de desespero de um dependente emocional, quando está tentando realmente sair, né, e quando está naquele nível ali de abstinência, né, quando está distante do seu abusador. Então a vítima sofre demais. Então eu cheguei a esse ponto de pedir, inclusive, um tiro na minha carne, porque assim, eu queria um sofrimento físico, se o Senhor pudesse retirar essa dor emocional que está dentro do meu coração, essas memórias que eu tenho a respeito dele na minha cabeça. Então é algo assim muito, muito, muito sério, que a gente tem consideração. E hoje está podendo falar sobre isso tão abertamente, hoje sem vergonha, né, porque realmente, como eu falei, demonstra uma certa vulnerabilidade, porque as pessoas me veem de uma forma e quando descobrem que, na verdade, eu tenho uma fragilidade, por isso que eu criei essa Mulher Maravilha, né, como capa, como escudo, mas na verdade são traumas que eu vivi, o que eu descobri, na verdade, que tudo veio lá da infância, inclusive do abuso do meu pai, né. Então eu fui crescendo essa adolescente com esse bloqueio de rejeição, de autoimagem, e acabei sempre achando que eu precisava depender de um outro ser humano para poder viver nessa vida, que eu precisava me doar integralmente a uma outra pessoa se de fato eu quisesse viver nessa vida, né? E eu descobri que isso tudo foi gerado realmente lá na infância, né? Eu vivi tudo isso que foi falado, ainda estou no processo, com as lives da Mísia e agora com determinação nos treinos da Lina, ó, que tem mudado e acrescentado muito em minha saúde. Que bom, Jessiquinha! Eu fico muito feliz. Essas meninas aqui, ela e a Paulinha, meu Deus, elas têm me surpreendido, sabe, com os feedbacks que eu tenho recebido. E elas têm, né, esse testemunho muito forte. Eu falo para elas que elas são cartas vivas, que um dia elas também irão transbordar na vida de outras mulheres, né? Então é isso, gente. Esse foi meu testemunho, né? E eu sempre me mantenho aberta, principalmente nos directs, se alguém realmente precisar de aconselhamento, de ajuda, eu estou disponível, principalmente em oração, né? Eu tenho, nas segundas-feiras, eu tiro um momento ali de oração para poder orar, e tem muita gente que me busca nesse lado emocional, né? Me busca como um canal mesmo para poder abençoar essas vidas, e eu sempre peço que lá Deus é isso, sabe? Que eu diminua, que Ele cresça na minha vida e que o nome dele seja glorificado através principalmente dessas experiências ruins que eu tive, né, que hoje eu consegui ressignificar e descobrir a quantidade de pessoas que eu posso estar ajudando com que foi um dia um ato de desespero na minha vida, hoje pode ser alívio, né, o que um dia me feriu, hoje é cura para muitas pessoas que estão à minha volta.
É Já difícil a gente chorei falar horrores daquilo. aqui. Olha, a Jessica tá falando que tá aqui, que chorou. Mas é só quem passa, né, Jessica, para poder compreender o quanto é terrível essas fases. Cara, que testemunho lindo! Eu não sei se vocês estão me vendo agora, eu mudei de ambiente para ver se melhorava. Tá melhor agora a imagem? Vocês estão me Ainda Não, tá vendo, travando um ouvindo? pouquinho. Eu vou sair de casa agora, depois da live do meio-dia, eu vou para outro lugar para dar continuidade Que nas aí lives, melhora, porque né? nós vamos continuar com o nosso propósito. Quando tem propósito, Deus sabe de todas as coisas. O inimigo é sujo, ele vem para atrapalhar, mas eu estou aqui em oração o tempo todo e eu vou falar para ele que a gente não desiste, a gente vai fazer as 10 lives hoje. Eu estou saindo de casa aqui depois da segunda live e vai melhorar a conexão. As que não ficarem boas, nós vamos refazer. A da Cláudia, depois eu vou olhar todas as lives. O que não fica bom, a gente vai refazer. Eu já vou deixar o convite aberto aqui, porque essa edificação, Miss, esse seu testemunho, é uma coisa transformadora que muitas mulheres precisam ouvir isso. Você vai salvar muitas mulheres e vidas. E eu quero você falando mais disso. E já travou. ai, meu Deus. Os primos de São Paulo estão ligando aqui pra mim. Vou Ah, salvar o nome deles assim, beba água, pra eu levar de beber água quando eles me ligarem. Pronto, voltei. Ah, tá. Pensei que tinha sido a minha. Foi a sua. eu Não, também foi o fiquei meu. com cara mais Estão me ligando aqui. ai, Ai, Senhor. Fala aí, Lina. não agradecer a Mísia por completar, assim, eu acho que ninguém ouviu, assim, tanta informação sobre dependência emocional, né? Eu acho que a maioria conhecia a palavra só, né? Só a expressão dependência emocional. Mas eu acho que não com tanto histórico aí, com tanta coisa que a gente pode perceber, né? Nesse processo que a gente está criando uma dependência emocional, que a gente está saindo do nosso prumo, né? E mexendo com as emoções aí que às vezes não é para ser mexida com Sim, influência do relacionamento, assim. impactante. Lê aqui o comentário da Cláudia, ou uma de vocês, por favor. A Cláudia falou que linda essa conexão. Todas as lives têm tudo a ver uma com a outra. A Jéssica tá te elogiando, linda, falando que você tá maravilhosa. A Débora falou: o inimigo tenta me derrubar, ele tenta me destruir, mas em nome de Jesus não vai conseguir. É um hino. Vai conseguir, não. Ele se levanta para cair, porque ele tenta, só tenta, mas não consegue, não. Ele já é destruído só Mas por que tentar, porque maravilha. ele é tão fracassado que ele tenta, né? E a gente continua É, firme. é. Mas que bom, sabe? Muito Poder bom. transbordar na vida de vocês. Realmente, eu sempre falo que quem sai ganhando sou eu no momento que eu transbordo, porque eu acabo aprendendo duas vezes, né? No primeiro momento, por estar pesquisando, né, a respeito desse assunto, eu sempre gosto de, primeiramente, buscar o direcionamento divino, né? Direcionamento de Deus, e depois eu vou para a palavra, vou para livros, vou para mentorias, palestras, buscar esse conhecimento. Mas é muito diferente quando você transborda na vida de outras pessoas, porque você aprende de uma forma muito diferente quando você está ensinando outras pessoas. E o melhor, quando tem essa troca aqui, que é o que está acontecendo com as meninas, né? Elas falando que também passaram por isso. E quando há essa troca, que a gente vê, né? Que a gente, quando a gente está nesse tipo de relação, a gente se sente um peixe fora d'água. Acho que só está acontecendo com a gente, né? Então, quando há essa troca aqui, a gente compreende que tem outras pessoas que estão precisando, sim, do nosso testemunho, que a gente não pode que Deus permitiu, né, que aconteceu com a sua vida, acredite que foi Deus quem permitiu. Como está escrito lá em Salmo 139, antes mesmo que tu fosse um embrião, ele já tinha toda a sua história, toda a sua vida escrita no livro dele. Então está escrito no Salmo 139, toda a sua vida já foi escrito no livro. Então, se foi escrito no livro, ele sabe, inclusive, das experiências negativas que você tem que viver, e elas vão servir para poder, você tem que compreender isso, tem que ressignificar esse momento trágico da sua vida, transformando essas merdas aí em adubo. Talvez esse adubo você
vai cultivar a plantação de uma outra pessoa, vai semear nessa vida de outra pessoa e certamente colherá bons frutos. Então saiba que nada na sua vida é em vão. Ele tem contado, inclusive, todos os fios e sabe fios de cabelo que tem na nossa cabeça. Então, realmente, um Deus desse, ele não vai deixar a gente esmorecer, a gente morrer no meio da caminhada, até porque, como eu iniciei a live, né, nós podemos ter certeza que nós somos mais, que não somos só vencedores, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, nada foi em vão, realmente é por conta de pessoas, e hoje eu compreendi isso, não tem nada mais a ver comigo, tem a ver com outras pessoas e com o fato de eu transbordar nessas vidas, encurtando a fase de sofrimento delas e fazer com que elas consigam atingir logo o objetivo final, né, de cada uma delas de uma forma mais rápida, sem precisar cometer os mesmos erros que eu cometi na minha jornada. Lindo, lindo, muito lindo. Parabéns, sua história é linda. Eu vou fazer um convite aqui, sentindo no coração, de você fazer uma oração pra gente, ou um boot, o que vier no seu coração, se você se sentir confortável, claro. Me sinto. Então vamos lá, Deus, agradecer a Deus. Amado Espírito Santo, eu te louvo e te agradeço, porque eu sei que essas lives aqui realmente nasceram no seu coração. Tu tens, sim, algum propósito. E o propósito vai ser direcionado para as pessoas corretas. E eu acredito que ocorrerá transformação de hábitos, mudança de hábitos, e que tu irás alterar o trajeto dessas mulheres e, quem sabe, até desses homens, né, que passaram aqui por essas lives, que o Senhor conceda, Jesus, sabedoria para cada uma de nós, para que possamos agir com sabedoria no nosso dia a dia, que possamos ser realmente transformadas pelo poder do Teu Espírito Santo e viver o Teu propósito, aquilo que Tu tens já destinado para as nossas vidas aqui nessa terra, porque aquilo que nós vivenciamos hoje eu tenho compreendido que não foi em vão, e que outras pessoas precisarão dessas minhas experiências para também serem curadas e também compreenderem que há sim saída, há sim uma solução para os problemas dela. Então que nós possamos, todas nós possamos ser canais de bênção tua aqui nessa terra e possamos realmente transbordar na vida de cada uma dessas pessoas, porque eu compreendi que não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com a gente, mas tem a ver com outras pessoas que estarão conosco nessa jornada. E que possamos, de fato, Jesus, ser saqueadores de almas do inferno. Que essas pessoas que estão caminhando no inferno nem ao menos sabem, Jesus, que estão no caminho de trevas, no caminho de escuridão, que o Senhor nos dê sabedoria e que esclareça essas mentes para que elas possam compreender que Tu és o caminho, a verdade e a vida. És o nosso libertador. E que possamos cumprir com esse nosso propósito, que é saquear o inferno e retirar a maior quantidade possível de almas que estão caminhando para o inferno. É em nome de Jesus que eu faço essa oração e já te agradeço e te louvo, porque eu creio, Jesus, que a transformação será extraordinária na vida de cada um de nós. Amém. Amém. Infinita gratidão pela tua oração, pelo teu transbordo. Eu que agradeço. O teu transbordo, a sua história é linda. É uma história que vai edificar muitas vidas. Que você precisa falar isso mais vezes para outras mulheres. Me tocou profundamente. Eu vou abrir um pouquinho. Eu olho para você e vejo esse mulherão que você é, e nem me passou pela cabeça nunca que você teria passado por isso. Imagina. E essas lives hoje têm um propósito de tocar vidas e ajudar pessoas. É só isso que nós queremos. Nada é para nós, nada é por nós, tudo é para Deus. E a sua história me impactou muito, porque sempre tem amigas, pessoas próximas, graças a Deus eu nunca passei por isso, mas eu conheço muitas pessoas que passaram e eu sei o tamanho dessa dor, o quanto isso é difícil para uma mulher superar e chegar nesse nível que você chegou. Porque Deus estava contigo o tempo todo, não foi à toa. A Mísia, ela tem toda uma batalha, né, espiritual por trás disso, física, é uma guerra de todas as esferas para chegar hoje e ligar uma câmera aqui no Instagram e abrir assim para todo mundo. Tem que ter muito peito, ser muito mulher, ser muito guerreira e dizer, a minha história vai servir para alguém. Então, assim, parabéns, que você continue edificando muitas vidas no caminho afora. Isso é só o começo de tudo que você vai viver. E eu tenho certeza que os seus projetos, eles são infinitamente maiores do que você acredita.
porque a sua ousadia de contar essa história e rasgar seu peito, ela vai ultrapassar fronteiras. Cara, o Brasil é pequeno para você. Você vai ultrapassar fronteiras com essa sua história e mudar a vida de muitas mulheres. E para vocês, homens que passaram na nossa live, eu quero só fazer um pedido. Honrem as mulheres que vocês têm, as mães, a mãe, irmãs, a mulher, se você tem. Se você não tem, Deus está preparando uma varoa para você. Seja um homem digno de ter essa rainha com você. Cuide dessa vida. Olha só, você está tendo oportunidade de conhecer as dores de mulheres aqui. Como o Ezequiel falou que está preso nas lives, e ele está mesmo aqui em todas as lives. Ezequiel, transborda na vida dos teus amigos. É muito corajoso da parte da Mísia abrir isso aqui para nós. Então, ó, você tem todo o meu respeito, toda a minha admiração, todo o meu amor e carinho. Gratidão, só gratidão. Eu que agradeço. Eu que agradeço imensamente, porque depois que eu entendi, sabe, que esse é realmente, sabe, o que eu escutei muito nesses últimos 2 anos da minha vida, que o seu bloqueio, ele tem real ligação com o seu propósito. Depois que eu compreendi isso, é que eu vi que, de fato, tudo aquilo que aconteceu no meu passado, na minha infância, hoje poder ajudar outras mulheres, realmente esse é o propósito pelo qual Deus me destinou, né, para poder cumprir aqui nessa terra. Então, o que eu posso, tudo é para Ele, é por meio dEle, é para a glória dEle, toda a honra seja dada somente a Deus. Porque se não fosse Ele, o que seríamos de nós, né? Então, realmente, de fato, se eu passei e consegui sobreviver, estou conseguindo sobreviver, porque eu falo que, como eu falei, né, eu estou num processo, então, isso aconteceu mesmo semana retrasada, para vocês terem noção. Eu passei perto da cidade e ainda veio aquele calafrio, aquela sudorese, aquela palpitação no coração. Foi quando eu me vi assim, caramba, será que realmente eu superei? Porque eu ainda tenho que me manter distante. Então, por isso que eu falo, eu vim só hoje. Então, foque no seu hoje, foque em se autodesenvolver, em se autoconhecer, descobrir o porquê que você se permitiu entrar numa relação dessa e busque utilizar essas experiências para poder salvar outras pessoas, mulheres ou homens, né, dessas relações tóxicas, porque, infelizmente, algumas culminam no próprio suicídio, né? E quando a gente vai ver, não tem mais nem como fazer nada. Então, que a gente possa pegar essas pessoas no processo ali e retirar elas desse processo de sofrimento e de dor, né? E mostrar para elas que realmente há solução para o problema delas, né? Mas muita gratidão, viu, Cleidinha? Eu que agradeço, Lina, que eu possa realmente ser um canal de bênçãos para todas vocês. Amém. Obrigada, obrigada. Seja bem-vinda sempre. Muito obrigada. Vamos finalizar aqui nós três. Infinita gratidão, que Deus te abençoe poderosamente, te dê muita sabedoria e discernimento, que o Espírito Santo te conduza a cada amanhecer, para cada dia você estar mais forte, vencendo hoje, como você falou. Eu achei lindo essa metodologia que você criou para vencer, essa aceitação, esse entendimento. Isso é de uma grandiosidade, Mísia, muito grande. Porque as pessoas estão doentes porque elas se escondem atrás da dor. Não quer encarar. E aí acaba penando. Então, assim, que nós possamos ver mais pessoas desabrochando e se tratando e vendo que é só por hoje. E tá tudo bem ser só por hoje. Porque é o hoje que nós... Aliás, é o agora que nós temos. Então... É, verdade, né? Se a gente for reduzir ainda mais, é só o agora. Só esse momento presente que eu preciso focar e fazer o que eu não faria no momento normal, né? No momento racional. Que é não deixar o emocional falar e o racional, momentos de quando você titubeia, né? E pensa em cair em tentação. Então, deixar o racional falar mais do que o emocional. Gratidão, viu? Por agora. Obrigada. Por hoje. E vai ter mais depois. Tem mais. Beijo, tem mais, então. menina. A gente vai continuar acompanhando aí. Obrigada. Beijo. Gratidão. Até mais. Pode ficar aí